Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma aulinha bem especial e o assunto é esse aqui. Prestem bem atenção na dica que eu vou te dar. O estudo não pode parar. Vem comigo para mais uma aula, mas antes te inscreve, dá um like no canal, nos ajude a crescer. Obrigado! Fala galerinha, vamos começar a nossa linha de refração, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente, mas aqui no canal vai ficar extremamente fácil. Eu te peço para quem não assistiu às aulas anteriores, vai na nossa playlist lá de ótica, onde você vai encontrar desde o início, desde os fundamentos até a aula mais atual, que é essa de hoje, perfeito? Vou colocar o card aqui em cima. Vou colocar também um link lá na descrição das aulas anteriores, que é para você ir lá dar uma visualizada, perfeito? Vamos ao fenômeno, então, da refração luminosa. Bem, quando a gente fala em refração luminosa, você não pode esquecer, na realidade, que a refração luminosa é quando a luz ela sai de um meio e passa por um outro meio. Tá? Repara que, neste caso aí, ó, você está vendo na imagem que nós temos dois meios. Né? Um meio com o índice de refração 1, que no caso pode ser o A, e um outro meio embaixo, mais azulado, que tem um índice de refração 1,5. Você se pergunta assim, mas Paulo, o que é o índice de refração? Agora, basta você saber que o índice de refração, ele está relacionado com a densidade do meio, digamos assim. Então não esquenta. Cada meio vai ter um índice de refração diferente. E esse índice de refração ele é de fundamental importância para o comportamento luminoso. Você não pode esquecer disso também. Perfeito? Então cada meio vai ter um índice de refração diferente. E esse índice de refração está relacionado com quem? Com a densidade. Por que eu estou te falando isso? Né? Paulo, por que você está me falando isso? Vamos lá. Perceba que quando você tem aqui uma fonte luminosa e essa fonte luminosa está incidindo sobre uma outra superfície, né, sobre um dióptro qualquer, uma superfície de separação entre os meios, o que a gente percebe? Que o caminho da luz bem aqui, ó, ele vai ser alterado, vai ou não vai? Ele foi alterado. E isso caracteriza então a refração. A refração, meus senhores, é quando a onda ela muda de meio. Paulo, pode acontecer refração no mesmo meio? Pode, inclusive a gente falou disso lá em fenômenos ondulatórios ainda. Tá? Nós falamos, vou colocar o link aqui em cima também para que você possa ir lá. Né? Paulo, como é que a refração acontece no mesmo meio? Basta que nesse meio você tenha o quê? Densidades diferentes. Como é que se muda a densidade no mesmo meio? Alterando o quê? A temperatura. Tá? Bem, não é o caso aqui da imagem. Aqui nessa imagem, né? Nós temos dois meios diferentes, são densidades diferentes e aquilo que eu te mostrei lá atrás. No slide anterior, índices de refração diferentes. Perceba então que a luz ao entrar, ó, ela muda, ela desvia, caracterizando assim a refração. É importante ressaltar que tudo dessa onda eletromagnética vai mudar, tudo, menos a frequência. A frequência ela vai ser constante, já falaremos mais sobre isso. E é importante ressaltar também ó, que a refração ela não ocorre sozinha. Toda a refração ela vem acompanhada desse carinha bem aí, ó, da reflexão. Perceba que você vai ter reflexão aqui em cima né, e reflexão embaixo. Mas, Paulo, eu não consigo visualizar, né, porque é um mínimo de reflexão. Ela está fora da nossa faixa de frequência visível, neste caso bem aqui. Né? Então, tu consegues ver a luz, nesse caso aí meio esverdeada, entrando, sofrendo refração. Né? Mas não esquece que sempre vai ter o fenômeno da reflexão junto. Porém, a gente não vai estudar o fenômeno da reflexão porque nós já vimos nas aulas anteriores. Então, basicamente, o que a gente vai estudar agora é o fenômeno da refração. Perfeito, senhores? Bem, voltando ao assunto, então, que nós estávamos falando da refração, olha só. Lá atrás, lá em ondas, você aprendeu a calcular a velocidade de uma onda. Como é que nós calculamos a velocidade de uma onda? Você vai pegar o comprimento de onda e vai multiplicar pela frequência. Concorda? E você tem a velocidade. O que eu quero que você entenda bem aqui ó, é que na refração, o fenômeno que nós estamos estudando agora, essa minha frequência ela vai ter sempre o mesmo valor. Né? Então ela vai ser o quê? Constante. Tu não pode esquecer disso. Ela é constante. Então, lembra que a relação aqui ó, entre velocidade e comprimento é uma relação direta. Ou seja, se você aumenta a velocidade, você está aumentando o quê? O comprimento de onda. Perfeito? Se você diminui a velocidade, você vai diminuir o comprimento de onda. Isso é extremamente importante para a construção desse conhecimento inicial sobre refração luminosa. E Paulo, mas vem cá, cara.
Quando a luz passa para um meio mais denso, tá? A velocidade aumenta ou diminui? Te acalma aí que a gente vai responder essa tua pergunta já já, né? Não esquece, por exemplo, desse carinha bem aqui, ó. Você tem aí, né, a luz saindo do ar e indo para a água. Você percebe então que bem aqui, ó, nessa mudança de meio, ele sofreu refração. Olha o desvio luminoso. Né? Olha o desvio luminoso. Perceba que o índice de refração do ar é 1. Da água, olha aqui, ó, 1,33. Né? Repare que no outro caso aí ao lado, agora a luz sai do ar, que tem um índice de refração igual a 1, estou te adiantando isso aqui, e passa para o vidro, né? Cujo índice de refração é 1,5. Isso lembra o quê? O nosso caso lá da frente, o primeiro caso lá, né? No primeiro slide. Não é? E num outro caso, o último caso, ó, você tem a luz saindo do ar e indo para onde? Para o diamante, inserindo aqui, sendo inserida no diamante. Né? Então você percebe que o diamante tem um índice de refração de 2,4, é o maior de todos até aí. Esse índice de refração é extremamente importante. Paulo, tu pediu para me fazer uma relação com a densidade. Perceba que em relação à água e o vidro, quem é mais denso? O vidro. Então você percebe aqui que se aumenta a densidade, está aumentando o quê? O índice de refração. Né? Quem é mais denso, o vidro ou o diamante? Diamante. Então você aumentou a densidade, está aumentando o que aí? O índice de refração. Perceba que quanto maior for essa diferença entre os índices, né? Ó, o ar tem 1, o diamante 2,4. Aqui tem a maior diferença. Então olha como se dá o maior desvio aqui, ó. Maior desvio. Aí você pode me perguntar assim, mas e com relação à velocidade? Calma, segura aí, guarda a tua curiosidade. A gente está construindo aqui um conhecimento. Né? Vamos degrau por degrau. O índice de refração que eu havia falado aos senhores, você calcula exatamente assim. O índice de refração ele é uma grandeza adimensional. O que significa dizer? Que ele não vai possuir unidade. Ele não tem unidade. E você calcula ele através da relação C sobre V. Paulo, quem é C? Velocidade da luz, gente. Quanto é que vale a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Ou simplesmente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Paulo, e aqui embaixo, esse V? O V é a velocidade da luz no meio onde ela se encontra. Paulo, mas não vai ser sempre 3 vezes 10 à oitava? Não. Esse C é no vácuo, né? No vácuo. Se a luz passa para meios mais densos, olha a sacada agora. A velocidade tende a diminuir. Né? Paulo, então, a luz, quando ela passa para um meio mais denso, de maior índice, a velocidade da luz diminui? Exatamente. Cuidado, muita gente confunde com o som. E aí eu vou abrir até um parênteses agora. Lembra que o som é uma onda mecânica, ela depende de um meio material. Se o som vai para o meio mais denso, a velocidade do som aumenta. A luz já é o inverso. Se a luz vai para o meio mais denso, a velocidade dela diminui, não esqueça. E o fenômeno da refração, ele promove efeitos como esse que você está vendo aí na imagem do lado. Você pegou um lápis, né? Você colocou dentro de um copo com água. Poxa, Paulo, a visão que eu tenho é de que esse lápis aí está quebrado. Não é? Mas não. O que acontece aí, lembra do que eu te falei ainda há pouco, é que a luz sofreu um desvio. Então você vai ver essa parte de baixo, como é que você vê? A luz tem que vir para os seus olhos. E ao sair da água e ir para o ar, ela vai desviar. Como é que isso ocorre? Não te preocupa que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Te preocupa em entender justamente o processo. Então o índice de refração, essa diferença, né? Olha, você tem o ar e a água. A gente viu ainda há pouco que o índice de refração da água era 1,33, do ar era 1. Tem uma pequena diferença aí. Então essa pequena diferença, ela vai promover esse desvio. E quanto maior a diferença, maior ainda é esse desvio. Né? O que te dão essas ilusões ópticas aí, né? Que a gente chama ilusões ópticas. Né? Ou seja, é justamente esse carinha que você está vendo. Não esquece do que eu falei, é primordial. Tu sempre tem em mente que a velocidade da luz ela é constante no vácuo, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E V, quem é V? Velocidade de propagação da luz no meio considerado. Né? Já já a gente vai te mostrar aqui essas velocidades, então não te preocupa. Fica aqui e acompanha esse cara. Né? Isso aqui é a construção do teu conhecimento em refração, beleza? Bem, Paulo, o que é a refringência? A refringência nada mais é do que o índice de refração. A partir de agora, a gente vai falar em meio refringente. Por exemplo, se eu te falar que o meio é mais refringente, significa dizer que naquele meio tu tens um índice de refração maior, apenas isso. Como é que a gente calcula a refringência? Né? Tens o Nzinho, que é a refração, né? O índice de refração do meio,
que vai ser justamente a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio que ela se encontra. Não é? E aí acontece algo interessante, né? Paulo, por que o índice de refração no ar, não sei se alguém já perguntou isso aqui, ó, por que o índice de refração no ar vale 1? Porque a velocidade no vácuo tem aquele valor de 3 vezes 10 a oitava, você está vendo bem aqui. Tá? E no ar, essa velocidade ela é um pouquinho menor, então dá um valor muito próximo de 1. Porque se você dividir dois números iguais, não vai dar 1? Vai. Paulo, mas não é igual, é aproximadamente. Pois é bem aproximado, inclusive. Então, a gente considera que o índice de refração dá 1, né? Essa divisão aqui, ó, dá 1, mas fique bem claro, né? Que não é 1 exato, é aproximadamente, porque a velocidade da luz, quando ela atinge a atmosfera terrestre, ela diminui um pouquinho. Já na água, essa velocidade diminui bastante, né? No vidro comum diminui mais ainda essa velocidade. Você vai acompanhando agora, olha para cá. Por exemplo, na água, olha o índice de refração aqui, 1,33. Então, quando a gente fizer essa relação aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava, justamente por essas velocidades que você vai acompanhar, ó, 225 mil km por segundo. Então, você vai pegar 300 mil km por segundo, que é esse cara, dividido por 225, vai dar justamente 1,33. Né? Então, daí se chega nesse valor do índice de refração, né? Da água. No vidro aqui, ó, no vidro dá quanto? 1,5. Acompanha aí, ó, dá 1,5. Por quê, Paulo? Porque no vidro essa velocidade diminui mais ainda, olha aí. Né? Reparem que como a densidade do vidro é maior, a luz diminui mais a velocidade. Né? Então vai para 200 mil km por segundo. Aí você vai pegar e colocar, ó, 300 mil km por segundo por 200 mil, 300 por 200, 1,5, né, gente? Está aqui, ó. Chegou justamente nesse valor de índice de refração aqui, 1,5. É adimensional, não esqueça disso. E no diamante, né? Muita gente se pergunta, e no diamante? Diamante, por ser muito denso, tem um índice de refração extremamente elevado, né? Olha só, 2,4. Então, se a gente pegar bem aqui essa velocidade, que é de 300 mil km por segundo, e dividir por 125, você vai ter esse cara bem aqui, 2,4. Né? Então, o índice de refração no diamante, 2,4. Essas são as refringências na tabela aqui do lado. Né? O índice de refração e corresponde à refringência do meio, né? Então, fica ligado. Aí o cara, tem gente assim que ainda não entendeu. Paulo, mas não é 3 vezes 10 a oitava. Só que aqui está em metros por segundo. Quando a gente fala em quilômetros por segundo, né? Aqui vira 300 mil. A mesma coisa, 300 mil quilômetros por segundo. Show de bola? Aí você coloca sempre aqui em cima e divide pela velocidade da luz naquele meio. Tá? Você viu algumas velocidades aí. É óbvio que tu não vai gravar isso. Lá na sua provinha ele vai te dar. Então fica bem atento a esse cara, ok? Bem, a partir do momento que você entende esse cara, a gente pode falar dos elementos da refração. Olha como a aulinha de hoje ela é bem lúcida, né, para ti. A gente vai desmistificar algumas coisas. Por exemplo, você tem um raio de luz aí, né, uma onda incidente, e essa onda incidente, esse raio de luz incidente, ele foi refratado lá para baixo, conforme você observou, ok? Paulo, então, entre esses caras, ó, entre o raio incidente e o raio refratado, não, vai ter aquela reta que divide esse raio exatamente no meio? Vai. Né? Lembra, como é que a gente chama essa reta aí? Você já viu isso lá nas leis da reflexão, quando a gente falou, foi nossa segunda aulinha, né? Lá na playlist de ótica. Né? Essa reta imaginária que divide um raio do outro vai ser a reta normal. Né? Repara que o raio incidente ele forma com essa normal um ângulo bem aí que a gente chama de ângulo de incidência. Tá? Lá embaixo, o raio refratado forma um ângulo com a normal também, que é o ângulo de refração. Não confunde. Eu tenho assim um problema muito grande com alguns alunos, e aí ele comete um erro absurdo. É mais desatenção. Repara que esse raio de luz, ó, ele passou para um outro meio. Eu tenho meio 1 e meio 2. Então aqui é refração. O cara acha que isso aqui é reflexão por causa do R. Não. Você tem que olhar, sempre olhar na questão aqui, ó, o fenômeno. Seria reflexão se ele fizesse isso, voltasse, batesse e voltasse. Aí você ia ter o raio de reflexão. Mas aqui é refração, porque ele foi absorvido pelo outro meio. Ele passou para o outro meio. Toma muito cuidado com esse cara. Né? Então você tem aí o raio incidente, que é o R1, raio refratado, R2, e a reta normal, né? A reta normal é essa reta imaginária aí. Não vai esquecer desse carinha, pelo amor de Deus. Então, olha só, né? Para ficar bem claro na tua mente, para que você... Essa parte eu considero a parte mais importante, porque sempre que a gente utilizar agora expressões, nomenclaturas, enfim, a gente vai nos arremeter justamente a essa imagem aí. Então, o aluno
ele tem que entender essa imagem, tem que ficar com essa imagem nítida na cabeça. Então vamos lá, S, quem é S? S é a superfície de separação dos meios. Tu tens a superfície, toda a superfície de separação, e grava isso que vai ser assunto da nossa próxima aula, o nome de uma superfície de separação entre dois meios a gente chama aqui, ó, dióptro, tá? Então na próxima aula, te adiantando, já vai ser dióptro plano, né? A gente vai falar um pouquinho de dióptro plano, perfeito? N é a reta normal. Toda vez que você vê o N é reta normal. Ela é uma reta imaginária e para que ela serve? Para dividir, né, o raio incidente do raio refratado, perfeito? E ela é sempre perpendicular à superfície, ó. Bem aqui ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície S, não esquece disso, perfeito? R1, como eu te falei já, raio incidente, o I é o ponto de incidência, bem aqui é o ponto de incidência, o ângulo de incidência é o I minúsculo, perfeito? E ali embaixo o ângulo de refração. E R2 é o nosso raio refratado. Então esses são os elementos que compõem justamente aí a nossa refração. Show de bola? Dando seguimento então ao conteúdo, as leis da refração. Assim como na reflexão, a refração também vai possuir duas leis específicas, né? A primeira lei da refração diz o seguinte, ó, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, elas são contidas no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Paulo, não entendi nada. Calma, Chuchu. Deixa que eu vou te explicar esse cara bem aqui. Ó. Vem pra cá. Você tem que raio é esse aí? Raio, show de bola, é o raio incidente. Tá? O que acontece quando ele atinge essa separação? Essa superfície de separação? Aí, nesse caso, ele vai refratar. A gente está falando de refração. Então, ao refratar, você percebe que ele tem um pequeno desvio. Ó. Ele desviou. Ele não seguiu em linha reta na diagonal. Ele teve um pequeno desvio para o lado da normal, em direção àquela reta normal. E cadê a normal aí? A normal ela é imaginária, né? Você vai colocar a normal, ó, representada pela letra N. Perfeito? Então o que a gente percebe? Que o raio refratado ele depende do raio incidente, e a normal depende dos dois. Ou seja, eles estão contidos no mesmo plano. Bem simples a primeira lei. A primeira lei, como eu falo para ti, ela é bem tranquila, né? Então, o raio incidente com a normal, você forma um ângulo de incidência. O raio refratado com a normal vai formar um ângulo de refração. Tá vendo como é fácil? É só entender os elementos. Eras, Paulo, está começando a fazer sentido. Pois é, a gente está construindo. Vamos passo a passo. Né? Para que você chegue lá na frente e arrebente. Muita gente, por exemplo, perde questões bobas por conta disso, né? O cara ele não tem aquela paciência de ir construindo o conhecimento. Ele já quer ir logo para a ação, já quer ir logo lá para cima. E vai por mim. Trabalho nos principais vestibulares, com os principais vestibulares do país. Dou aulas em muitos cursinhos e uma coisa eu te digo. Tá? O pior erro que o bom aluno pode cometer é a soberba, achar que sabe demais. Não seja um desses. Humildade sempre, né? Não erre na sua prova coisinhas bobas, simples, porque isso vai fazer diferença lá no seu resultado, na soma da pontuação, né? Bem, a segunda lei da refração, ela também é muito interessante, ela fala sobre a lei de Snell, né? Paulo, o que é essa lei de Snell? Bem, ela diz o seguinte, que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é constante, né? Para cada dióptro e para cada luz monocromática. Não entendi, Paulo. Muita teoria, eu gosto de ver aqui na prática. Te afoba, deixa comigo. Então, olha o que o Snell percebeu. Você tem um raio incidente bem aí, né? Esse raio foi refratado, perfeito? Entre esses caras tem a normal. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal, a gente chama de que? Ângulo de incidência. O ângulo entre o raio refratado e a reta normal, a gente chama de que? Ângulo de refração. E de acordo com o Snell, olha só, você vai ter essa relação. Ou seja, né? sempre a relação, que a relação é uma divisão, entre o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração vai ser igual à relação entre as velocidades, V1 sobre V2. Quem é V1? A velocidade no meio 1. Quem é V2? Velocidade no meio 2. Né? Isso aqui também é igual. Ó. Lembra, o que é igual nos meios? Não é a frequência? Quem é a velocidade? Né? Comprimento de onda vezes a frequência. Você corta a frequência. Sobra quem? Comprimento de onda 1, comprimento de onda 2. E a relação mais importante é com relação justamente aos índices de refração. Né? Que eu vou colocar aqui embaixo para ti esse cara aberto, que fica mais fácil. Que é justamente a lei de Snell. Ou seja, o que a lei de Snell diz? Que se eu pegar o seno do ângulo de incidência, que é esse cara, e multiplicar pelo índice de refração desse meio 1, ó, repara, tudo do meio 1, ângulo de incidência e o índice de refração. Então, se eu pegar o índice de refração do meio 1 e multiplicar pelo seno do ângulo de incidência, esse cara tem que dar o mesmo resultado do índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Tu percebeu que tem um padrão?
Então, esse cara corresponde ao meio 1, esse cara corresponde ao meio 2. No meio 1, índice de refração 1, e no meio 1 eu tenho a incidência, seno do ângulo de incidência. No meio 2, índice de refração do meio 2, seno do ângulo de refração, porque no meio 2 eu vou ter a refração. Show de bola, né? Tem um padrão esse cara aí. Lembrando, eu não me lembro agora, posso estar cometendo aqui uma falha, mas seguramente 99% de certeza isso não foi cobrado ainda no Enem, né? As equações, mas a parte teórica sim, ela já foi explorada de certa forma, mas nunca caiu continha, né? Então se cair, torça. Paulo, por que eu tenho que torcer para cair continha? Porque você está se preparando. Quanto mais difícil vier a prova, né, tu tem mais chance de estudar bem, porque você viu. Seu concorrente talvez não tenha visto. Então ele seguramente pode errar, enquanto você tem uma boa chance de acertar. Boa chance não, você vai ter 100% de chance de acertar, você não vai errar. Show de bola? Esse é teu ano, esse ano você vai entrar na universidade, conte comigo para o que der e vier, né? Como eu falei, essas aulinhas são gratuitas e o que a gente pede só é o teu apoio, te inscreve no canal, dá um like, como eu falei, isso é importante, porque a gente se empolga com isso, a gente faz vídeos cada vez melhores, a tendência sempre é melhorar, né, gente? Bem, não esquece do que eu te falei, olha só, esse esqueminha ficou muito show de bola aí. O meio mais refringente, o que é mais refringente? Ele vai ter maior densidade. Lembra que o índice de refração ele tem relação com a densidade. Então ele é mais denso, ele vai ter, se o índice ele é maior, se ele é mais denso, ele vai ter menor velocidade. Diminui velocidade, diminui o comprimento de onda. E quando eu tiver o meio menos refringente, menos denso. Se o meio é menos denso, aí a luz vai ter maior velocidade, maior comprimento de onda, né? Não esquece desse cara. E as leis, né, Chuchu? Olha só. Com relação às leis aplicadas justamente nos sistemas, tu vais ter aí esse primeiro processo, que é a luz passando do meio menos para o meio mais refringente, do menos para o mais, tipo assim, ar e água, né? Então, quando a luz sai do meio menos denso, ó, ao passar para o meio mais denso, ela vai sofrer um desvio. Só que esse desvio, ele é um desvio meio que peculiar, né? Bem bacana, porque esse raio refratado, a tendência dele, ó, é se aproximar justamente da normal. Você percebeu que ele se aproximou dessa reta normal aí? Né? Então, o raio refratado, ele acaba se aproximando. Era para ele passar em linha reta, só que ele se aproximou aqui, né? Ele se aproximou da normal. Ou seja, você vai ter bem aqui um ângulo de refração nesse caso, né? Um ângulo de refração. Esse ângulo de refração, ele diminuiu, né? Que é justamente com a normal. Então, toda vez que um raio de luz passar do meio de menor para o de maior refringência, né, o raio refratado ele vai se aproximar da normal. Não esquece desse cara, pelo amor de Deus, não esquece. Né? Lembrando que nesse caso aqui, a gente descartou o que? A reflexão. Né? A gente descartou, a gente só está trabalhando com a refração. Mas sempre vai acontecer reflexão também, que fique bem claro. E aqui do lado os dados, né, para ti. Se eu fui para o meio mais denso, o que aconteceu com a minha velocidade? Diminuiu, o comprimento de onda diminuiu, né, e o ângulo de refração aqui também diminuiu, me aproximei. Perfeito? Tá aqui do lado os dados para ti fazer essa análise show de bola. Isso vai acontecer também com a frente, né, não só com o raio, ó, com toda a frente. Você percebe aí que tem a frente de onda incidindo, ao incidir sobre a superfície, toda a frente de onda sofre refração se aproximando da normal, né? Então, como eu falei para ti, do meio menos refringente para o meio mais refringente, do menos denso para o mais denso, você tem um desvio onde o raio refratado ou a frente de onda refratada, né, ela se aproxima de quem? Da reta normal, que é uma reta imaginária. Show de bola! Lembra também que a velocidade diminui no meio mais denso, o comprimento de onda tende a diminuir, né? Bem legal, né, gente? Bem legal mesmo. Bem, o segundo caso, né, que é o penúltimo caso desse, só tem mais um depois desse, é a luz passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, né? O inverso agora. Tipo assim, da água para o ar, né? Como é que vai funcionar? É o comportamento inverso. Por exemplo, você tem um raio incidente, ele atinge aí a superfície de separação, que a gente chama de dióptero, eu te falei disso anteriormente. Ao atingir, né, você sabe que tu tens aí uma linha de separação entre o incidente e o refratado, ele vai refratar, e essa linha tu chama de quê? De normal. A normal ela é perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus. E tu tens o ângulo de incidência aí em cima, né? Paulo, o que acontece agora? Perceba que era para passar em linha reta, mas como eu sofro a refração, o raio de luz sofre a refração, o que acontece? Ele se afastou. Por que ele se afasta? Porque agora ele está saindo do meio mais refringente, do meio mais denso. Então, do mais denso para o menos denso, observa que houve um aumento aqui, né? Esse cara abriu mais, então o ângulo aumentou.
Tá? Ou seja, vamos falar da luz? A luz ela veio para o meio menos denso, então a velocidade tende a aumentar. Ó. A velocidade aumentou de refração. E o comprimento de onda acompanha a velocidade, aumenta também. E o ângulo? Aumentou. O ângulo de refração ficou maior que o de incidência. Olha aí, para você visualizar o ângulo de refração, ficou maior. Então toma muito cuidado com esses casos aí, com esses detalhes. Né? Ficou bem bacana isso aí, não ficou? Show de bola. Né? Bem, Paulo, vai acontecer a mesma coisa com a frente? Vai também, né? A frente de onda. Lembrando que o raio trabalha apenas com vetor, né? Quando a gente fala da frente, a gente está falando de toda a onda, a configuração completa dela, né? Então, você tem uma frente de onda aí também. Se ela atingir aí a superfície, saindo do meio mais refringente para menos refringente, ela vai se afastar. Ó. Olha como ela se afastou lá da normal. Se afastou. Né? Ou seja, a velocidade no meio menos denso. Lembra que o meio menos denso é onde ela refratou. Então a velocidade é maior. Olha aqui, ó, se a velocidade aumenta, quem aumenta? O comprimento de onda. Paulo, tu não está falando em frequência. Por que eu não estou falando em frequência, gente? Porque a frequência é constante, não muda. Ela é igual nos dois meios. Se ela é igual nos dois meios, tu despreza ela. Né? Ela não vai ter muita importância para essas comparações. Quando eu falo desprezar, em relação a qualquer comparação que a gente faça. Beleza? Então ela é constante, ela não vai mudar a frequência. Agora a velocidade, nesse caso aí específico, aumenta, o comprimento de onda aumenta, conforme nós vimos já nos slides. Né? O terceiro caso, né, das leis é quando a luz ela vem em linha reta. Ou seja, ao atingir a superfície, ela faz um ângulo de 90 graus. Olha só o raio vindo aí, ó. Tá vendo? Ele fez um ângulo de 90 graus, né? O raio incidente. Repara que ao formar esse ângulo aí de 90 graus, Paulo vai sofrer desvio? Não, é o único caso em que você não tem desvio. Ó. Tu tens a reta normal bem em cima do raio incidente e esse raio, ó, o ângulo de incidência é zero, ele entra sem sofrer desvio. É o único caso, então não esquece. Né? Toda vez que o raio incidente vier perpendicular à superfície, ele vai sofrer refração. Tem refração aí, é óbvio, mudou de meio, mas não tem desvio. Você não vai ter desvio, justamente porque ele é perpendicular, né? Bem tranquilo, show de bola. Paulo, e as regras? São as mesmas regras. Perceba que se eu tenho maior índice para o menor índice, menor densidade, velocidade aumenta, comprimento de onda aumenta. Porém, olha os ângulos aqui, são o quê? Iguais a zero, não tem desvio. Fica atento a esse cara. Show? Bem, gente, e para finalizar, né, para a gente ir para a parte final, continuidade ótica, né? Ocorre quando dois meios transparentes apresentam a mesma refringência. Um é invisível em relação ao outro. Tu não vai ter reflexão, refração, muito menos mudança na direção da luz ao mudar de meio. Você pergunta assim, Paulo, eu não entendi, dá um exemplo. Óbvio que eu vou te dar. Repara, bora fazer uma comparação. Você vai pegar H2O, água, e um bastão de vidro. Você percebe, né, que você consegue ver, apesar de serem meios transparentes, mas tu consegues ver bem aqui o vidro e a água do lado. Tu consegue diferenciar. Inclusive, ó, tu percebe que tem um desvio aqui. Isso caracteriza a refração. Né? Mas aqui do lado não. Paulo, por que eu não estou vendo o vidro aqui? Ele deixou de existir? Muito pelo contrário. O C2Cl4 ele tem um índice de refração bem próximo, bem parecido. Igual. Vamos dizer que é igual ao do vidro. Então, se são iguais, um fica invisível em relação ao outro. É o que a gente chama de continuidade ótica. As condições foram estabelecidas ali em cima, né? Como eu falei no início. Então, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em shows de ilusionismo, né? Aqueles mágicos ilusionistas, o cara vai caminhar sobre a água e tudo mais, ele está utilizando o princípio da continuidade ótica. Ele pegou um material ali, esse material transparente, que seguramente tem o mesmo índice de refração do líquido, e ao colocar ali dentro, né, fica invisível. Se tu ficar olhando diretamente, tu não consegues ver dois elementos, duas substâncias, dois objetos. Muito pelo contrário, aí o cara vai caminhando ali em cima, tu fala, oh meu Deus e tal, né? Show divino. Não, na realidade o cara está trabalhando com a continuidade óptica. Ok, senhores? Bem, senhores, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui um recadinho para ti. Bem, galera, obrigado pela aula de hoje. Ela foi maravilhosa. Mas antes de sairmos, por favor, não esquece, se não deu like, dá um like. Se não curtiu o canal, curte o canal, te inscreve. Nos ajude a crescer.